Em um dos vídeos passados que eu fiz, eu comentei algo a respeito de uma teoria que eu tinha antiga, chamada matriz de luz. E aí algumas pessoas vieram nos comentários e falaram, pô, cadê esse vídeo da matriz de luz? E eu nem sei se tem mais no canal, porque é um vídeo muito antigo. Então eu falei assim, vou fazer um vídeo novo sobre a matriz de luz. Então é o seguinte, não é uma teoria, é um devaneio, é uma brincadeira. Então eu vou aqui contar essa brincadeira para vocês, mas eu não quero que ninguém leve a sério, tá? Não é uma teoria filosófica, não é uma teoria cosmológica ou teológica que você deva levar a sério. É apenas um devaneio, apenas uma brincadeira. Mas que é interessante, vamos colocar isso aqui quase como uma ficção. Mas é legal da gente brincar. Então assim, eu vou começar falando um pouquinho sobre geometria sagrada. Já temos um vídeo no canal só sobre geometria sagrada, inclusive vou usar algumas imagens desse vídeo de geometria sagrada para ilustrar esse vídeo agora. Então assim, esse vídeo aqui não é exatamente sobre geometria sagrada, é sobre a matriz de luz, a teoria da matriz de luz. Só que, como é uma coisa meio junta, né, geometria sagrada e a teoria da matriz de luz, não tem como separar bem as coisas. Eu quero falar só por cima sobre a geometria sagrada para já partir para a teoria. Então vamos lá. É aquela história, o símbolo mais importante de todas as ordens de iniciação à magia e ao hermetismo é a estrela de Davi, que não se chama estrela de Davi, na verdade é o hexagrama. As pessoas acreditam que o símbolo mais importante nas ordens esotéricas, né, de iniciação ao ocultismo, à magia, é o pentagrama, mas não é. O símbolo universal, posso dizer para vocês que talvez o hexagrama seja o símbolo mais antigo e mais universal possível que nós temos acesso. Ele se encontra desde os primórdios da humanidade até os dias de hoje, quase todas as sociedades o conhecem. E é um símbolo literalmente universal porque está presente em todos os aspectos do universo. Esse símbolo que vocês veem aí, o hexagrama, né? Então, da onde que é extraído esse símbolo? Essa imagem, ela não foi inventada, ela não surgiu da cabeça de alguém. Essa imagem ela é extraída do sistema conhecido como geometria sagrada. Ou seja, um sistema simbólico, metafísico, que no entanto pode ser conhecido pelo ser humano devido à nossa capacidade do intelecto, né? Nossa capacidade racional nos faz compreender esses padrões que existem na natureza, mas que os animais não conseguem reconhecer porque não têm a capacidade racional ou a consciência do eu, né? A capacidade que o ser humano tem de abstrair, né? De compreender o universo simbológico, o universo das representações. Então, como vocês podem olhar nas imagens que eu estou passando aí, o princípio começa naquela história, né? Você desenha um círculo, o círculo é o fundamento de todo o universo, é a figura mais simples e objetiva que existe. A partir do círculo você desenha um outro círculo entrelaçado e você tem um primeiro símbolo de importância na geometria sagrada, que é o Vesica. O Vesica que é encontrado em muitos grupos e ordens de sociedade de iniciação ao ocultismo e encontrado em grandes civilizações desde os primórdios também. O Vesica já é um símbolo de importância. A partir do Vesica você continua traçando os círculos e você vai obter um primeiro desenho, quer dizer, um segundo desenho depois do Vesica, que é a flor da vida, quer dizer, que é o lírio da vida. O lírio da vida ele já forma, né, aquela flor que vocês estão vendo aí de 6 pétalas. Se você continuar o processo circulando, adicionando mais círculos a essa imagem, você vai obter a flor da vida, que é uma malha, uma teia de lírios da vida, né? São vários lírios da vida entrelaçados e dessa forma você tem uma matriz. Você tem uma malha, né, uma matriz que você num papel vai enxergar essa matriz, a flor da vida, de forma bidimensional, mas se você puxar para como se fosse um holograma, né, de forma tridimensional, você tem uma malha tridimensional, né, de 3 dimensões, que funciona como se fosse uma matriz, né? A matriz onde vai ser impresso o universo físico. Imagine que não há matéria sem forma, né? Toda a matéria que há no universo ela é impressa em formas, em formatos. O que dá condição para que a matéria possua forma é essa malha não física que subjaz, que está por detrás da materialidade. Então,
É como quando você vai num quadro de sala de aula, que tem aquele quadro quadriculado que o professor de matemática usa, né? Essa malha quadriculada, vamos supor, no nosso caso aqui não é quadriculada, é uma malha hexagonal. Todos os padrões relacionados com a geometria sagrada são sempre em padrões de 6 hexagonais, né? Por isso que se chama hexagrama, o símbolo. E é uma malha, então, tridimensional, não física. Esse que é o interessante. Essa malha, ela não é feita de nada. No caso, se você pegar um papel, ela está ali sendo feita de papel e de caneta, de lápis, né? Ela está, na verdade, quando você está desenhando a flor da vida num papel, você já não está diante da malha conceitual, pura. Você já está imprimindo ela na realidade física, né? Num papel que seja. Agora, se você só pensar nessa malha tridimensional, você estará diante de uma matriz holográfica. Ela não é feita de nenhum material físico, mas todos os materiais físicos existem em função dela, né? Então, é uma formatação não física que dá condição para o universo físico vir à tona, tá entendendo? Então, os grandes ocultistas, os grandes hermetistas, os alquimistas, os sábios da antiguidade, os iniciados nas ordens secretas de iniciação à magia e ao hermetismo, sabiam disso, né? A geometria sagrada é o elemento central da maioria das vertentes do estudo hermético, né? Do estudo dos fundamentos do universo, como que isso tudo ao nosso redor funciona. Os sábios da antiguidade tinham pleno conhecimento da geometria sagrada e já sabiam que o universo funciona segundo padrões específicos. Existe um padrão geométrico universal, existe uma fórmula universal, existe um padrão único, que é o padrão hexagonal, que se expressa nesse padrão, nessa malha que eu mostrei para vocês, e esse padrão único é que dá condição para que tudo no universo exista. Os antigos já conheciam já tinham essa sabedoria, né? O próprio, como eu comentei no vídeo passado, o próprio Platão, a partir do estudo da geometria sagrada, acabou chegando a desenvolver os sólidos platônicos, que são aqueles 5 sólidos, aqueles 5 poliedros perfeitos, dos quais nenhum outro pode ser feito. Só existem esses 5 poliedros e nenhum outro poliedro pode ser formado, né? Desde que Platão descobriu os 5 sólidos platônicos, até os dias de hoje não foi possível desenvolver um 6º sólido platônico. E porque são 5 elementos fundamentais que foram relacionados depois com os 4 elementos da matéria, água, fogo, terra e ar, e o 5º elemento, que é o éter, formando os 5 elementos, cada um relacionado a um poliedro extraído da geometria sagrada pelo Platão. Então, o que desembocou na alquimia, né? Você passa a relacionar esse universo conceitual da geometria com o universo químico, com o universo físico, né? As coisas literalmente ao nosso redor na natureza, né? Então você, como eu estou falando, né? Cada poliedro, cada representação simbólica na geometria sagrada foi relacionado a um elemento da natureza. Daí começa a segunda vertente do hermetismo, que é a alquimia, né? Mas a geometria sagrada ainda é a mais importante. Então, eu não vou mais falar sobre geometria sagrada. O que vocês precisam só compreender é que existe um padrão universal que dá a condição para que o mundo físico venha à tona. A gente vê esse padrão em toda a natureza, não vou dar exemplos, mas só 2 clássicos, né, que é o favo de abelha e o cristal de gelo. Esse brinquedinho que eu tenho aqui eu já mostrei para vocês em outros casos, né? Chama-se Neocubo, é um brinquedo que a gente compra feito de esferas magnetizadas. E quando você começa a enrolar essas esferas, automaticamente o formato que surge é o formato hexagonal, chamado de Metatron cubo, que a gente encontra no favo de abelha, no cristal de gelo, né? É a perfeição da natureza, o padrão geométrico ou aritmético perfeito no qual toda a fisicalidade está impressa. Agora a questão interessante é a seguinte: a luz, onde é que entra a parte da luz? Porque a gente está aqui na matriz de luz, né? A matriz, vocês já entenderam, é essa malha tridimensional não física que está por detrás da materialidade, é a parte da matriz. Agora, por que matriz de luz? Onde é que entra a luz aí? Se você observar, todas as sociedades esotéricas fazem menção à luz. Luz com L maiúsculo.
né? Se você for trabalhar alquimia, por exemplo, você vê que nada era possível de ser feito se não houvesse a luz que era colocada o operador. Ele trabalha sempre com a questão da luz para poder a obra alquímica funcionar. Os esotéricos todos eles falam o tempo inteiro na luz da sabedoria, na luz do conhecimento, que você, o iniciado, vai alcançar a iluminação final, que inclusive a sociedade dos Illuminati são os iluminados, né? Que luz é essa com L maiúsculo que os ocultistas, esoteristas, hermetistas tanto falam, né? Não estamos falando aqui da luz elétrica de fato, né? Essa luz, quando se fala em luz no mundo esotérico, estamos falando do que eles chamam de fluido cósmico universal, ou energia universal, ou éter, ou o quinto elemento, ou o fundamento de todas as coisas, a arqué dos gregos, o princípio, o fundamento, aquela única substância que permeia tudo no universo e que dá a condição para que o universo se manifeste, né? Estamos falando da luz universal, da luz cósmica, do fluido cósmico universal, como acho que segundo Eliphas Levi essa é a denominação que ele dá. Essa luz universal, na verdade, ela é vibração, ela é energia pura. Aí, trabalhando com as ideias de Einstein um pouco, né, que diz que não há matéria de fato, que o universo ele inteiro é composto de pura energia, que na verdade a matéria é a energia densa, né, a energia condensada, energia desacelerada se torna matéria. No entanto, se você pegar um pedacinho de matéria e acelerar perto da velocidade da luz, a matéria se torna energia, né? E igual a mc ao quadrado. Existe uma relação direta entre matéria e energia. Na verdade, as duas são a mesma coisa em versões, em densidades diferentes. Então, na verdade, não há matéria. Todos os objetos que estão aqui ao meu redor e ao seu redor nesse momento são, na verdade, luz, energia. Todas as coisas que estão ao seu redor, inclusive o seu próprio corpo físico, é na verdade pura energia, pura luz, pura vibração, né? Tudo o que há, na verdade, por mais que o universo seja múltiplo e composto por diversos tipos materiais e formatos, apesar de parecer haver uma multiplicidade de coisas no universo, tudo na verdade é uma coisa só, energia, ou vibração, ou pensamento. Né? A gente vai lá para a teoria das cordas, onde a gente vê que na verdade o que há por detrás disso tudo é simplesmente uma única vibração, um único pensamento, uma única força motriz que dá condição a tudo, né? Então, é como se nós estivéssemos dentro de um simulacro. Essa é a ideia da matriz de luz. Como se o ser humano, nós estivéssemos agora vivendo dentro de uma realidade simulada. Pensando, isso aqui é tudo um devaneio, gente, é tudo uma brincadeira. Não levem a sério, só pra gente brincar um pouco com a criatividade. Mas pensando no filme Matrix, pensando em realidades simuladas, é como se nós estivéssemos vivendo agora dentro de um pensamento. Se você observar, nota-se claramente, inclusive os sábios da antiguidade, os filósofos gregos, os hermetistas e os alquimistas, eles já se deram conta de que há um padrão racional por detrás da realidade. Que o nosso universo ele não é aleatório, ele não é um caos aleatório. Tanto o próprio Pitágoras e os hermetistas antigos eles se deram conta de que há ordem no universo. E por isso deram o nome do universo de cosmos. Cosmos que significa o mundo ordenado, organizado, né? O universo é organizado segundo um padrão específico e eles já sabiam disso. Agora, nós por possuirmos o intelecto, por possuirmos a razão e o intelecto, temos a capacidade de compreender esse padrão, de perceber que há um padrão lógico e racional por detrás do universo. Agora, esse padrão, ele é racional por si próprio. Né? Eu, por possuir essa racionalidade, posso compreendê-lo, mas ele por si só já esboça padrões de lógica e de ordenação. Ou seja, através disso a gente pode conceber a ideia de que talvez haja uma inteligência por detrás do universo capaz de ter engendrado esse padrão lógico preciso, né? Uma ordenação universal, né? Ou seja, o universo ele se manifesta segundo padrões da lógica e da racionalidade. Ou seja, talvez haja uma inteligência por detrás disso tudo. A princípio, né, Deus seria o responsável por isso.
Agora, o interessante é que se você for observar as sociedades herméticas, né, os grupos de iniciação à magia, o ocultismo e tal, eles acabam desembocando numa outra ideia. Eles acabam desembocando na ideia de que há uma outra mente talvez responsável pela criação dessa matriz de luz, dessa matriz de energia, de vibração, de pensamento. Talvez estejamos inseridos não dentro do pensamento de Deus, mas dentro do pensamento de uma outra entidade. Que outra entidade tem aí o know-how para poder estar sendo esse indivíduo, capaz de ter engendrado esse processo todo? Os ocultistas o chamam de Lucem Ferre, ou seja, em latim, que significa o portador da luz. Justamente o indivíduo que porta essa habilidade, que tem em mãos esse poder, né? Ou seja, é aquele que porta a luz, o portador da luz. Lucem Ferre, que significa Lúcifer. Então, a gente vê essa parábola de Lúcifer, né, como aquele que trouxe o homem o intelecto, né? Os ocultistas, nem todos, né, mas alguns ocultistas trabalham com a ideia de que o ser humano vivia sobre o jugo de um Deus opressor e que o mantinha na passividade, e Lúcifer, ou a serpente, né, é que falou, não, coma do fruto do conhecimento, né? Busque pelo conhecimento, coma do fruto do conhecimento, e o ser humano comeu. E então você tem essas duas versões. Na versão de alguns ocultistas, Lúcifer foi o libertador da humanidade, foi aquele que trouxe o intelecto, que trouxe o conhecimento hermético ao ser humano, a capacidade do ser humano de desvendar todo esse simulacro, né? De ter acesso a esse conhecimento. Lúcifer é quem trouxe o conhecimento ao homem. É o mesmo mito de Prometeu na Grécia. Prometeu que roubou o fogo dos deuses e trouxe ao homem. Esse fogo que foi roubado é uma metáfora para a luz do conhecimento, para o intelecto, né? Então, os ocultistas veem a figura de Lúcifer, às vezes, com bons olhos, na medida em que ele seria o portador dessa luz, o portador desse intelecto que trouxe o homem, tirou o homem de um estado de passividade eterna, né? Então a ideia seria o seguinte, que talvez nós estejamos inseridos dentro do pensamento de uma entidade intelectual, dentro de uma mente consciente, e essa mente seria a mente do portador da luz, aquele que engendrou um simulacro no qual as almas humanas estão inseridas, né? Nós estamos agora presos nesse corpo carnal, nesse mundo de matéria, que na verdade tudo é energia. Nós estamos presos dentro de um simulacro. Isso aqui é uma realidade simulada pela mente de um indivíduo, né? Uma mente poderosa, por isso que existe racionalidade em todo o universo, por isso que nós encontramos um padrão ordenado específico, esse padrão hexagonal, né? que é atribuído normalmente à figura de Lúcifer por ele ser o portador dessa luz. Então isso é a brincadeira que eu trago aqui para vocês, é só um devaneio, né? E o mais legal é o seguinte, a hermenêutica cristã, na história do cristianismo, o Lúcifer já não é visto com bons olhos, porque ele na verdade ele enganou o ser humano, ele trouxe o engano e o pecado para o homem, né? Esse conhecimento, o fruto do conhecimento, na verdade era o fruto do pecado. Então Lúcifer é conhecido também por ser o aprisionador de almas, né? Aquele que tem inveja do ser humano, porque Lúcifer foi criado do fogo muito antes da criação do homem, foi dado a Lúcifer o livre-arbítrio, né? E ele traiu a Deus e por isso foi expulso do paraíso, né? Naquele conflito com o arcanjo Miguel. Já o homem, Deus deu um teste para o homem. Se comeres do fruto, me traíste. Se não comerdes, confias em mim. Então foi um teste feito para testar o livre-arbítrio do homem. E o homem escolheu trair a Deus e comer o fruto. Lúcifer, desde os primórdios, né, pelo ser humano ter sido criado posterior a ele e do barro, Lúcifer, isso aqui é tudo uma alegoria. Lúcifer teria essa inveja do homem e por isso aprisiona, né, criou o quê? Um simulacro, uma matriz de luz com o seu próprio pensamento para prender as almas humanas dentro de um corpo de carne, que na verdade esse corpo aqui é feito de toda a mesma matéria que tudo é nesse universo, o próprio pensamento, a própria vibração dessa mente inteligente. Nós estamos nesse momento, eu e você, presos dentro de uma simulação, originada por uma mente intelectual que está nos prendendo aqui.
Isso levanta algumas questões interessantes, porque na medida em que Deus gostaria de salvar o ser humano desse simulacro, porque toda vez que o ser humano morre, ele é reinserido dentro dessa matriz, né? E daí a gente poderia até colocar a questão da reencarnação aqui, aqueles que acreditam em reencarnação. Essa teoria da matriz de luz, ela possibilita esse tipo de teoria, né? De que a reencarnação seria o que? O ciclo de Sansara, que tanto falado pelos hindus, né? É esse ciclo de reencarnação sem fim, que você fica, morre, reencarna, porque toda vez que você morre, Lúcifer te reinsere dentro da matriz de luz, dentro do simulacro, e você nunca vai conseguir escapar. Deus, vendo essa situação, fez o seguinte: se colocou também dentro do simulacro de Lúcifer, né? Jogando o jogo de Lúcifer, as regras criadas por Lúcifer dentro desse simulacro, porque aqui é ele que domina, né? Dentro da simulação que ele criou através do próprio pensamento, ele domina aqui as regras. Deus se manifestou dentro da simulação de Lúcifer na forma de um corpo físico, ou seja, feito desse padrão universal, que é a luz, a energia, a matéria, na verdade é a mesma coisa, matéria, luz e energia. Deus vem e se manifesta dentro do simulacro de Lúcifer, ou seja, nascendo como um homem e seguindo as regras desse simulacro, ou seja, nascido de carne e osso, respirando, comendo, as regras desse jogo aqui. Veio aqui como homem, então uma coisa é o Deus transcendental, a versão transcendental pura, sem forma, sem tamanho, que é Deus na sua consciência pura, transcendental, né? Outra coisa é Deus se colocando dentro do simulacro para poder vir até nós, como nós estamos aqui, de carne e osso, né? Passar por um processo e depois vir o sacrifício na cruz dele. Jesus ressuscita, depois ele ascende aos céus, e quando ele ascende aos céus ele volta para o seu estado transcendental, no entanto agora possibilitando o homem a salvação, possibilitando que aquele que em Jesus crê, quando morrer, não seja reinserido na matriz de luz, mas vá para o paraíso, de volta ao paraíso, porque quando nós fomos expulsos do paraíso, para onde acabamos vindo? Para o simulacro. Algumas parábolas na Bíblia são interessantes, que diz que o mundo jaz no maligno, então nós estamos inseridos dentro desse universo simulado, né, maligno. E também Jesus diz que ele não é deste mundo. Em algumas partes Jesus fala: eu não sou deste mundo. Significa que nós estamos dentro desse simulacro e que é de domínio de Lúcifer. E na verdade o jardim do Éden, o paraíso, o mundo perfeito, a perfeição de Deus será o reencontro que teremos quando morrermos e sendo crentes no martírio de Cristo. Podemos, ao morrer, em vez de sermos reinseridos na simulação, nós partimos para o paraíso, vamos dizer assim, e o reencontro com Deus. Isso tudo é um devaneio, gente, não levem a sério, é só uma brincadeira, mas o ponto é o seguinte: que há um padrão universal, cognoscente, racional, inteligível, inteligente, que existe. Isso daí é fato. Você pega um cristal de gelo, você pega um favo de abelha, você pega até esse brinquedo aqui e você nota que há um padrão organizado, há um padrão racional. Então, possivelmente, uma inteligência capaz de engendrar esse padrão lógico e racional. Até aí, é sério a coisa. A geometria sagrada existe, esse padrão universal, essa malha não física que dá condição para o universo físico existir, isso tudo está de fato aí, não é devaneio. Agora, se existe uma inteligência, se essa inteligência é Lúcifer, se Jesus Cristo é a salvação dentro dessa brincadeira toda, que Jesus Cristo é a salvação, eu creio nisso. Agora, que Deus entrou dentro da simulação de Lúcifer para nos tirar desse ciclo de reencarnação dentro do sistema, isso já tudo é uma brincadeira. Até o ponto em que há um padrão que coordena toda a realidade que nós vivemos, até esse ponto é real. Agora, daí para frente, quem que engendrou esse padrão? Quem são os responsáveis por isso? Como que é Deus? É Lúcifer? Existem outras entidades? Não existe entidade nenhuma? Daí para frente são teorias e são devaneios. Cada pessoa pode encontrar a sua resposta. Até esse ponto aqui, estamos falando de uma coisa real, uma coisa tangível. Agora,
os devaneios que eu criei a partir disso são apenas devaneios. Você pode criar uma outra teoria para tentar explicar por que há uma ordem universal. Né? Por que o universo parece ser racional e possuir uma ordem perfeita, né? Ou seja, uma fórmula única que transmite a ideia de uma inteligência por detrás disso tudo. Bom, eu vou encerrando aqui. Esse é um assunto bem polêmico, um assunto bem interessante e que leva a gente ao âmago da filosofia, da teologia, da cosmologia, né? A geometria sagrada e a matriz de luz. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo.